Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no nosso bate-papo, estou recebendo dois ex-alunos, hoje que são profissionais na área de educação, Massaro Vitor, que está dando aula hoje na Escola de Educação Profissional, o Rangel Félix, que também tem produzido bastante material para poder formar os nossos professores de educação profissional no uso de ferramentas remotas. E para a gente poder começar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma apresentação daquele dia que a gente tinha uma relação aluno-professor para agora, em que nós somos colegas profissionais na área de educação, tá? E aí tem uma coisa importante a gente destacar, que além da nossa possibilidade de trabalhar educando e formando outras pessoas, nós também temos a possibilidade de atuar na área técnica. Talvez a grande magia da área da tecnologia da informação é que ela tem essas múltiplas formas da gente atuar, da área técnica à área da educação, consultoria, entre outras formas. Vou passar a fala para o nosso amigo Rangel, para poder fazer uma breve apresentação de como está a vida dele, como é que está essa atuação dentro da Secretaria de Educação, e em seguida passar a fala para o nosso amigo Massaro Victor. Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde, professor Massaro. É um prazer estar aqui nessa tarde com vocês. Boa tarde a todos vocês que vão assistir esse vídeo, que estão assistindo esse vídeo. É um prazer compartilhar um pouco daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós estamos fazendo nas nossas práticas do dia a dia. Então, o professor Ivan, eu conheci o professor Ivan lá no Instituto Federal Campo Jaguaribe, onde ele ministrou 2 disciplinas, sendo meu professor. E eu me lembro que o professor Ivan, ele tinha alguma coisa diferente dos outros professores. O professor Ivan, de certa forma, ele foi assim uma inspiração da pegada docente, digamos assim, né? Ele tinha um jeito assim de conseguir estimular os alunos. E aquilo eu me identificava demais, demais mesmo. Eu me lembro que desde aquele tempo eu já despertava um pouco o interesse em querer atuar também como docente. Então, foi nesse período que começamos aí, terminamos a graduação, já trabalhávamos na área da educação como suporte técnico em informática e já está há 8 anos nessa caminhada na Secretaria de Educação, especificamente na CRED 11 Jaguaribe, onde atuamos dando suporte técnico nas escolas da regional e também militando um pouco nessa área aí mais recentemente, quanto às tecnologias educacionais, que é na nossa pegada de agora, né? Tentar fazer com que o professor ele tenha um novo olhar, não um novo olhar que ele já tinha antes para a relação tecnologia e educação, mas um olhar mais prático, que ele possa ver as possibilidades que, através das ferramentas tecnológicas, ele consiga, de certa forma, despertar aquele engajamento, conseguir fazer com que o aluno-professor tenha uma conexão mais divertida e trazer aquele mundo que para muitos alunos é um mundo mais, uma aula talvez um pouco meia, digamos assim, chata, que o aluno consiga ter um novo olhar para que essa aula venha a ser um lugar, um campo de exploração onde ele tem interesse a cada dia de estar construindo ali junto com o professor. Inicialmente é essa apresentação e ao longo dessa conversa nós vamos conversando. Obrigado, Rangel. E eu queria falar uma coisa importante, que esse canal eu criei há uns 8 anos, tá? Mas eu nunca tinha colocado para frente, porque eu acabava não me tendo muita habilidade com essas tecnologias em tempo real, tudo mais. Eu era meio adepto aos textões, internet, aquela coisa toda. Mas com esse contexto pandêmico, eu comecei a observar vários canais, colegas que estão produzindo conteúdo, e inclusive a obrigação de nós docentes agora ter que prover conteúdos remotos, conteúdos não presenciais para os nossos alunos, né? É um dos tópicos que a gente vai conversar hoje aqui, que tanto eu, que estou no Magistério Federal, aliás, estou na educação no IFCE, quanto vocês que estão na educação profissional também na rede estadual, estão submetidos sobre um conjunto de regras que nos remete à necessidade de oferecer os nossos conteúdos em um formato não presencial, né? Mas aí, uma coisa interessante, Rangel, que eu estava falando para você antes da gente entrar em tempo real, era que o seu canal, tá? Que eu quero que depois você fale um pouquinho do seu canal, vou colocar aqui embaixo o endereço para os nossos colegas que assistiram esse vídeo,
possam curtir, compartilhar os conteúdos, até porque os conteúdos estão de uma altíssima qualidade, são conteúdos que foram feitos para os docentes da rede estadual, mas que têm conseguido alcançar outras pessoas, inclusive a mim, tá? Você tem noção, Rangel, você foi a inspiração de colocar um projeto que estava ali, adormecido há 8 anos, para frente. Então é interessante que essa horizontalidade entre aluno, ex-aluno e agora colegas profissionais é assim mesmo, né? A vida é desse jeito. Um dia a gente está lá ensinando e outro dia a gente está aprendendo. Então, parabéns, tá, pelo protagonismo que você tem desenvolvido. Obrigado. Desde sempre, você sempre foi um aluno muito diferenciado, né? Trabalhava, já começava a ir, já não fazia só a sua obrigação de estar na escola, de estar no IFCE, mas também exercia uma atividade laborativa, então era tudo mais difícil para você, porque se tinha menos tempo, tudo era dividido com suas funções, tanto profissionais quanto também de casa, né? É bom dizer que boa parte dos nossos alunos de Jaguaribe não morava na cidade, vinha de outras cidades para poder se estabelecer e correr atrás de um futuro. Tá? Obrigado pela sua introdução e vou passar a palavra para o Massaro, que também hoje aqui abrilanta esse dia, né? Fiz questão de chamar vocês dois para ser os 2 primeiros convidados desse programa que a gente vai fazer a partir de agora, chamado de Bate-Papo, tá? E a ideia do Bate-Papo é exatamente permitir que a gente consiga conhecer melhor as pessoas, mas também trazer um olhar do que o cidadão entende sobre a importância do IFCE, que é uma das perguntas que eu irei fazer para vocês, tá? Massaro. Oi, professor. Satisfação estar aqui com meu amigo Rangel, né? Até porque minha trajetória educacional é toda ao lado do Rangel, né? A gente fez a graduação junto, fez a especialização também juntos, né, Rangel? E quem sabe novas oportunidades surgirão que a gente possa trabalhar em conjunto também, né? E, novamente, é uma satisfação estar inaugurando esse programa, né, que o professor Ivan está trazendo aqui para toda a audiência, que eu tenho certeza que ele vai conseguir, que ele já tem, né, dos seus imensos alunos que já passaram durante sua trajetória educacional. E eu sou fruto da universidade pública. Sou filho do IFCE Jaguaribe, fui aluno do professor Ivan, assim como do Rangel, né, em 2 disciplinas, só que, além das disciplinas, eu fui aluno de extensão do professor Ivan, onde a gente pôde operacionalizar o programa Escola de Alfabetização Digital. E se hoje eu sou professor, ele se deve ao Escola de Alfabetização Digital, que foi um projeto que eu desenvolvi em conjunto com o professor, com o Romenig, né, grande pessoa, a Sandy também, a Lourença, né, e em parceria ali a gente desenvolveu atividades para abranger desde pessoas deficientes, né, que a gente fez algumas atividades na APAE, até pessoas idosas, que não tinham, digamos, de certa forma, o direito de ter acesso à tecnologia da informação. Então, foi um projeto bem enriquecedor para a minha trajetória profissional e educacional. Hoje eu sou professor da Escola Profissional Maria Célia, na cidade de Pereiro, né? Que é uma experiência riquíssima. Eu aprendo todo dia com meus colegas professores, com os alunos, é uma equipe sensacional. E, principalmente, com esse problema da pandemia, nós podemos, assim, inovar dentro do contexto educacional. A gente está tendo a perca com relação àquele corpo a corpo de sala de aula, só que a gente está tendo o ganho de buscar novos conhecimentos, novas práticas, de não estar satisfeito só com aquilo, só com o feijão e arroz da educação. A gente não está satisfeito com isso. A Maria Célia, ela não está satisfeita com feijão e arroz, e a equipe inteira, ela busca todo dia inovar dentro das novas práticas, né? E o professor Rangel é um dos que nos orienta, que repassa conteúdo, né? Assim como o professor Ivan falou,
eu torno a repetir, o canal que ele está dispondo é enriquecedor para a gente como professor, buscar novas formas de aplicar conteúdo. Massaro, muito obrigado pela sua introdução. Inclusive, como eu disse nesses minutos iniciais da nossa apresentação, a inspiração de ter convidado vocês é por duas questões. Pela relação especial que eu tenho com vocês, vocês realmente foram alunos que marcaram a nossa vida no período que nós passamos aí no IFCE Jaguaribe, mas também pela relação afetiva que a gente desenvolveu com o campus de Jaguaribe. O campus de Jaguaribe, ele tem um elemento fortíssimo, que são as suas relações humanas. Tanto o professor Isamaro quanto a Efigênia, que estão à frente da gestão do campus, têm uma relação diferenciada, de permanente diálogo com os alunos, com uma democracia interna fortalecida, com respeito aos seus professores, seus técnicos administrativos. Então, tornar esse projeto realidade, começando com uma lembrança do campus que marcou a nossa vida, é fundamental. E aí tem uma outra questão também que nos fez trazer vocês dois e que tem uma relação com o Rangel, pelo fato dele já trabalhar na educação desde antes de entrar no curso de rede de computadores, mas com o Rangel, com o Massaro, porque Massaro, como ele disse, ele fez parte de um programa que ainda hoje, viu, Massaro, está vivo, o nosso programa de extensão, que permite essa alfabetização digital das pessoas, é fundamental. A gente entende que as tecnologias da informação, elas servem exatamente para romper barreiras e tornar possível aquilo que é impossível. A gente está diante de uma situação pandêmica que nos impede a convivência, a proximidade com as pessoas, e o único recurso que nós dispomos para continuar ou não a oferta dos nossos conteúdos, a oferta das aulas, seria por meio de tecnologias digitais. Então, aí está a questão da importância da alfabetização digital. Agora, a gente tem que entender que não só o cidadão está excluído digitalmente também. Nos projetos, né, Massaro, a gente via que a exclusão Sim. era desde a criança, mas também a pessoa idosa. É tanto que, a depender da edição que a gente trabalhava, e eu acho que na sua edição era uma edição voltada para deficientes, voltada para pessoas com deficiência, não. Qual era? A gente chegou a aplicar alguma coisa na paz, só que o foco foi o desenvolvimento de crianças e idosos. Ah, legal, interessante. O que a gente chegou a fazer foi com a Joselice, foi algo bem básico, né? Mas o projeto mesmo era aplicado a crianças e idosos. Legal. Nesse ano, Massaro e Rangel, nós conseguimos fazer um evento lá no campus PECEM, que foi a JAD, Jornada de Alfabetização Digital. Eu envolvi os alunos do curso técnico, na verdade, dos 4 ou 5 cursos técnicos que o campus PECEM oferta, e convidamos os alunos a discutir temáticas relacionadas a essa questão. Feita a introdução, vou chamar rapidamente aqui a vinheta para a gente poder voltar e a gente continuar o debate com respeito à experiência de vocês aí na educação. O Massaro, na questão da sala de aula, atendendo aí os preceitos da docência, e o Rangel nas questões administrativas, fornecendo toda a plataforma necessária para que os nossos professores de educação profissional, educação técnico-tecnológica, consiga desenvolver as suas atividades nas escolas aí da CRED, que envolve vários municípios, e que Rangel dará mais informações com respeito a isso. Fiquemos com a breve vinheta. Ok, pessoal, voltemos agora com a nossa primeira pergunta e vai ser dirigida ao Rangel, tá? Rangel, diante dessa condição pandêmica que a gente vive agora, os professores, tanto da rede pública quanto privada, foram colocados diante de um cenário que talvez ele nunca
ou eles nunca tivessem vivenciado, que foi ter que lidar com tecnologias digitais para poder oferecer seus conteúdos. Do ponto de vista administrativo, quais foram os desafios, as dificuldades que vocês encontraram e as oportunidades que eventualmente vocês enxergaram a partir desse momento que se vive desde a semana do dia 23 de março? Olá, Ivan, essa pergunta ela é muito pertinente, é uma pergunta que eu não diria que foi um desafio, foi uma loucura, na verdade, né? Porque imagina só você ter um contexto onde os professores, muitos têm um medo de usar tecnologia para o dia a dia, né? Imagina, então, ter que utilizar essas tecnologias, então, em sala de aula. Então, eu diria que o desafio maior foi você conseguir tentar propor um desenho aí que pudesse dizer como era que os professores poderiam estar aí fazendo a sua prática diária das suas aulas no dia a dia. Então, inicialmente foi uma loucura nesse sentido, né? A Secretaria de Educação do Estado do Ceará, ela já fez uma parceria com a Google, já tinha essa parceria e já tinha aplicado em algumas escolas no modelo piloto ali testado e viu que seria viável utilizar essas tecnologias, né, atrelada ao G Suite, em salas de aula. Então, para o Ceará, eu digo assim, na rede estadual, não foi tão difícil no sentido de já ter um projeto piloto ali para utilizar essas tecnologias, que já seria uma ideia para o futuro aí, só que já teve que utilizar um pouco antes do tempo. Então, já fez uma parceria com a terceirizada da Google, criou e-mails institucionais para todos os professores, para todos os alunos da rede estadual do Ceará, e não teve, digamos assim, um treinamento incisivo, né? Você vai utilizar uma conta G Suite, um Google Sala de Aula dessa forma. Não teve esse treinamento prático mesmo ali do dia a dia. Mas teve, sim, algumas orientações importantes de como utilizar essas tecnologias, essas ferramentas, e a partir daí os professores mesmos criaram, né, a sala de aula sendo seus laboratórios. Então, o interessante é isso, que o professor, a partir do momento que ele começa a utilizar essas ferramentas tecnológicas, ele faz da tua sala um laboratório. E eu acredito que é isso que o professor tem que fazer, né? Tornar a sua prática diária um laboratório, claro, tudo com muita responsabilidade, observando muito bem se aquilo que está sendo utilizado, ele produz, de certa forma, aquela aprendizagem necessária e esperada pelos sistemas educacionais. E o desafio foi esse, né? Foi convencer... Oi, Ivan. Não, tranquilo, pode continuar. Eu queria depois que você falasse para o nosso espectador qual é a regional que você atua, tá? E quais são os municípios que estão envolvidos. Mas continua seu raciocínio. Sim. Pronto. Então, o desafio foi esse, né? Convencer não, né? Mostrar a proposta para os professores e dali, então, a secretaria não impôs de nenhuma forma, ela propôs, se vocês quiserem, nós temos salas de aulas estruturadas no modelo que são as aulas tradicionais. Então, se vocês quiserem utilizar, isso vai facilitar a vida de vocês. Então, entregou isso para os gestores escolares, e os gestores escolares ele tinham todo, né, o poder de decisão de querer utilizar essa tecnologia ou não. A nossa regional é a CRED 11, Jaguaribe, atendemos aí Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama, Pereiro, Heré, Iracema e Potiretama, e alguns distritos que têm escolas também estaduais dessa regional. E dentro da regional, da CRED 11, tem um núcleo, né, que é o SECOM, que ele atende também, ele faz digamos assim, esse diálogo com as secretarias de educação municipais. Então, é mais ou menos isso, um pouco esse contexto, e a gente vai desenvolvendo um pouco essa ideia mais para frente aqui. Rangel, a sua CRED estava contemplada com esse projeto piloto das ferramentas do Google voltado para a educação, ou o Estado tinha um projeto piloto, mas a CRED de vocês não tinha essa experiência? A Secretaria de Educação tinha esse projeto piloto em algumas escolas da capital, Fortaleza, e a nossa CRED, nenhuma escola tinha alguma escola contemplada dentro desse projeto piloto. Foi tipo, chegou a pandemia, chegou o Covid, todo mundo vai ter que paralisar ali durante uma semana, vamos ter que trabalhar agora no ensino remoto, e já foi mais ou menos assim. Fez uma reunião com todas as regionais, né, as CREDs do estado do Ceará, onde tiveram participações de 3 integrantes de cada CRED para dar esse suporte tecnológico, e dentro lá da CRED 11 eu fui um deles.
Tá. Então foi mais ou menos assim, nós não tínhamos aí já o domínio dessas ferramentas, nós tivemos que aprender e colocar na prática do dia a dia. Então, na prática, vocês tiveram que fazer em tempo real a familiarização das ferramentas, a implantação e ainda a formação dos professores para poder conseguir utilizar esse conjunto de ferramentas que dispõe aí dentro de um pacote, na verdade, que é o G Suite, né? Que não é uma ferramenta, é um pacote de ferramentas que os professores dispõem para poder garantir essa interação, aluno, professor e comunidade. Rangel, e do ponto de vista dos professores, hoje, debaixo da CRED que você está à frente, do ponto de vista das tecnologias, quantos docentes estão ligados a essa CRED? Você tem o número exato de docentes, eu não tenho esse número. A ordem de grandeza, mais ou menos, chega a 500, 300? Eu acho que por aí, uns 300 a 500 docentes. 200 a 300, mais ou menos. E do ponto de vista do número de alunos, quantos alunos estão ligados às escolas que vocês provêm esses conteúdos? Eu falo isso porque, na prática, cada aluno tem que ter um acesso individual, né, com o seu e-mail Gmail, para poder consumir as outras ferramentas, o Meeting, o Google Agenda, o Google Classroom e outras, né, que estão disponíveis aí no G Suite. Quantas contas vocês criaram para isso? Vocês fizeram isso de forma individual? Fizeram isso de forma em bloco? Ou foi a secretaria que fez isso para vocês? Como é que foi a dinâmica de operacionalização para poder tornar apto a utilização dessas ferramentas do Google? Pronto, interessante. A Secretaria de Educação ela tem uma base de dados que é vinculada ao Sistema Integrado de Gestão Escolar, que é o SIG. Esse SIG, todas as escolas já alimentam esse sistema diariamente, desde professores, a secretários escolares, a gestores, alimentam esses sistemas diariamente. Então, o que aconteceu? A Secretaria de Educação fez uma parceria com a terceirizada da Google, com uma empresa que instala, né, esse pacote de parceria com a Google aí na educação, com o Google for Education. E a própria secretaria, juntamente com essa equipe, elas fizeram, de certa forma, alguns scripts que automatizaram essa importação de logins de aluno e de professores. Então, cada professor já recebeu o seu login de e-mail e os alunos também o seu login de e-mail de uma forma meio que automática. Demorou mais ou menos aí uma semana, 2 semanas para toda essa estrutura já estar pronta. E o melhor, que os professores eles não precisaram criar as suas salas de aula. Os professores já tinham as suas salas de aula com todos os alunos ali dentro da sala pronta. Ele só entrava na sala, recebia o seu e-mail, entrava, já estava tudo pronto. Tinha os tópicos, cada tópico era uma disciplina, português era um tópico, matemática outro tópico, e cada professor dessa disciplina, desse tópico, colocava conteúdo nesse tópico. E digamos assim que nem eu falei, a formação, não teve uma formação, vamos juntar tal dia e mostrar para vocês como utilizar as ferramentas educacionais. Foi mais ou menos assim, ia surgindo algumas dúvidas e junto com a secretaria nós iríamos produzindo material e mostrando para os professores como utilizar. Rangel. Da mesma forma que a secretaria também... Pronto, Ivan. Não, pode continuar, perdão. Da mesma forma também que a secretaria, ela propôs aí, lançou editais, conseguiu algumas parceiras, e essas parceiras também disponibilizaram muito conteúdo tentando ajudar os professores. Os próprios professores, em toda essa parceria, poderiam também produzir conteúdos para ajudar os demais. Rangel, eu queria saber se essa produção de conteúdo que você intensificou nos últimos 3, 4 meses para o seu canal tem alguma relação direta com esse momento da pandemia, com essa demanda que foi gerada pela escola? Ou você já tinha esse projeto anteriormente e uma coisa casou com a outra? Parece que foi uma previsão. Eu vou até olhar aqui, eu já tinha esse projeto há um ano e meio, 2 anos atrás. E se você for ver lá no meu Instagram, o primeiro post foi o primeiro dia que eu comecei a colocar. Eu estava esperando, né? A gente sempre procura mais tempo para começar um projeto, né? Principalmente um projeto que é a longo prazo, um projeto que vai puxar muito de você, né? Vai depender muito do seu tempo. Então, a gente fica deixando sempre para depois.
eu falei, rapaz, quer saber? Quando for em janeiro eu vou começar esse projeto, dou em quem doer, eu vou começar, não estou nem aí mais. Então, já quando foi em janeiro, eu não consegui começar, aconteceram alguns imprevistos que eu não consegui colocar esse projeto para frente, mas quando foi, eu não lembro bem, em fevereiro, eu acho que foi em março, se eu não me engano, foi quando eu coloquei mesmo ali a mão na massa e comecei a publicar, falando sobre essa ideia que eu tinha de utilizar tecnologias na educação apoiada nas metodologias ativas. É isso que eu venho estudando, tentando propor tecnologias associadas a metodologias ativas. Então, foi mais ou menos aí, eu já tinha esse projeto, só que em março coloquei esse projeto para frente, de repente veio a pandemia, então meio que casou, uniu uma coisa a outra. Parece que eu estava prevendo o tempo, mas eu não estava. Só coloquei um projeto ali, comecei com esse projeto, e de repente aconteceu de surgir a pandemia e a gente intensificou mais ainda para tentar ajudar os professores. Então veio a calhar, né, o momento, porque foi um projeto que você já vinha alimentando há muito tempo e, coincidentemente, semanas depois do lançamento do seu portal, surge a demanda, que não é a demanda local, é a demanda mundial, né? O mundo inteiro está tendo que produzir conteúdo para isso. Angel, eu fico extremamente feliz pelo seu papel desempenhado e que você vem desempenhando nessa questão de dar o suporte aos nossos professores das escolas estaduais. Continue essa missão, acho que é uma missão extremamente importante, tá? Mas vou novamente falar o que disse offline. O seu futuro é na sala de aula. Você tem uma habilidade fenomenal, tá? De passar os seus conhecimentos para terceiros e certamente você vai poder, de repente, dividir o seu dia a dia entre as suas missões institucionais, técnicas, tá? Com a missão, a docência. Pense bem nisso, né? De repente você, inclusive, vem ser colegas da gente aqui na instituição que você se formou. Mas eu gostaria de fazer um comentário ainda, que é o seguinte. Coincidentemente, Rangel, um outro colega, que também é egresso do IFCE, o Jardel Souza, ele desempenha um papel similar ao que você desempenha aqui na regional, que fica em Canidé, tá? Ele, inclusive, criou um canal e fez alguns vídeos ensinando aos alunos e professores acessarem o Gmail, como é que ele entra para poder alimentar o Google Classroom, como é que o aluno entra para poder participar. Eu comparei os dois canais, é engraçado a sinergia e a capacidade técnica dos nossos egressos do IFCE, sabe? Agora, eu acho que eu cheguei até a conversar com o Jardel, de Canidé, né? Isso, exatamente. Eu conversei com ele, gente boa demais o cara. Pois ele é egresso da gente, tá? Tem um papel também desempenhado muito importante nesse período de pandemia. E além dele ser técnico, ele também é docente. Por isso que eu vou passar a fala para o Massaro, mas dizer uma coisa que é engraçada, viu, Rangel? As escolas de educação profissional fizeram uma integração mais precisa e automatizada do que o IFCE. Você tem noção, aqui no IFCE, os professores, eles não recebem as suas turmas automaticamente criadas, não. Os alunos não acessam link para poder dispor do seu e-mail, não. Aí não, eu vi um vídeo que foi disponibilizado por vocês, ou por você, ou foi pelo Jardel, em que o aluno acessa lá, coloca o nome dele, a data de nascimento e alguns outros dados para checar a autenticidade do aluno e automaticamente o script retorna para ele. Você acessa o seu e-mail, vai lá na barra de ferramentas, no cantinho superior direito, entra no Google Classroom, entra no Google Classroom e baixa já todas as turmas previamente matriculadas. Olha o nível de integração que vocês conseguiram fazer. Quer dizer, a cria superando o criador. São as escolas de educação profissional mostrando para as universidades, para os institutos federais, que conseguem fazer muito melhor. Então, hoje, o nosso aluno do curso técnico das escolas estadual, eles são tão bons quanto o nosso aluno dos cursos técnicos do IFCE. É meramente uma opção que o cidadão tem de fazer o curso de rede de computadores, o técnico, no IFCE, ou fazer o curso técnico na escola de educação profissional. Na verdade, a gente tem que viver com redes integradas, né? E não uma diferenciação entre uma oferta X e a oferta Y. Rangel, parabéns, e vou passar a fala
para o nosso colega, professor Obrigado. Massaro, que também atua aí nessa CRED e que é consumidor das tecnologias providas pelo Rangel. Massaro. E aí, professor, o Rangel falou aí a nível estadual, né? E meu comentário ele pode ser bem a nível escola, a nível local, que, por incrível que pareça, na Maria Célia, a gente se antecipou ao Estado. Porque nosso protocolo, o Estado, por abranger várias regionais, né, ele necessita de tempo. E olha que o Estado ele foi bastante efetivo nesse cronograma de disponibilizar uma forma de acesso ao ensino remoto. Só que lá na Escola Profissional de Pereira, a Maria Célia, nós criamos esse protocolo, que, aliás, era idêntico ao Estado. A gente parou numa segunda-feira, se eu não me engano, foi dia 17 de março, dia 16 de março, a segunda-feira. Dia 17 teve uma reunião com os professores, e a partir desse dia 17, nós já promovemos, de certa forma, e sei que de forma rápida, um cronograma, uma base de estudos, um horário de aula e uma capacitação que foi até em parceria com o Rangel, né? Acho que foi a primeira capacitação que o Rangel deu, no primeiro dia de quarentena, foi, Rangel? Rangel? Foi, Massaro, foi isso mesmo. Pois é, a gente lá na escola, a gente abolou todo o protocolo, né, de ensino remoto. Inclusive, como a gente criou com os nossos e-mails pessoais, as salas de aula, todo o ambiente, a gente ainda não fez a migração completa para o e-mail institucional que o Estado disponibilizou. Provavelmente a gente vai fazer isso agora, no retorno às aulas. Sim. Então, dentro do contexto da escola profissional, lá a gente conseguiu operacionalizar de forma rápida, né? Não perdemos tempo. Nossos alunos eles tiveram todos os dias de aula, desde a parada, devido à pandemia. Eu vou fazer essa pergunta, Massaro, mas Pereiro é um caso bem particular, porque apesar de estar no interior do Ceará, ela é uma cidade que tem uma vocação tecnológica muito importante. Inclusive, um dos principais provedores do Ceará hoje, quiçá do Brasil, nasceu Sim. em Pereiro, tá? Mas mesmo assim, tendo uma cidade que tem um nível de conexão relativamente boa, tá? Porque é uma cidade que notoriamente tem uma inclusão digital diferenciada de Jaguaribe, por exemplo, de Jaguaretama, de Icó, de outros municípios que estão aí nesse entorno da CRED, tá? O nosso aluno está incluído digitalmente ou ainda temos muita gente que não consegue acompanhar e usar essas ferramentas porque não dispõe de conexão? Como é a sua avaliação com respeito a isso? Professor, falando primeiro da realidade onde eu me encontro inserido. Nós temos cerca de 500 alunos. Semanalmente, esses 500 alunos, é feita uma pesquisa com esses 500 alunos para a gente ter noção do acesso às atividades e do acesso à internet desses alunos. E essa pesquisa sempre contempla 95%, 97% dos alunos. Só que ainda tem uma pequena taxa ali, que ela tem que ser assistida de alguma forma. E a gente priorizou bastante no nosso cronograma de aula, na nossa aplicação, o conteúdo didático do livro, onde semanalmente cada professor ele tem que fazer seu plano de aula, o PAD, o plano de aula domiciliar, e entregar a coordenação, e nesse plano de aula domiciliar tem todos os conteúdos especificados, tanto no livro didático e na parte técnica, a gente provê formas que eles possam ter acesso àquele conteúdo de forma offline. E essa foi a nossa principal estratégia para não deixar ninguém de fora. Até porque o ensino remoto ele ainda é excludente. Ele não consegue contemplar 100%. Então, se eu conseguir contemplar 97, 98, 99, mas enquanto existir 1% fora, significa que a efetividade ainda não é a mesma da presencial. E nunca vai ser, porque o corpo a corpo, né, da relação aluno-professor em sala de aula, ela é bem mais concreto. Ela promove um conteúdo mais direto e uma absorção mais efetiva por parte do aluno.
Massaro, então a estratégia de vocês foi prover conteúdos em múltiplas mídias para permitir que os alunos que não têm acesso à internet, por exemplo, possam acompanhar, por exemplo, baixando arquivos de texto, né, ou vídeos com a qualidade menor, para ele poder acompanhar. Deixa-me fazer uma pergunta. Isso, só complementando, professor. As aulas também, elas são feitas remotamente, ao vivo, né? Até porque a interação aluno-professor, ela é necessária. O aluno precisa te interromper para fazer uma pergunta, porque ninguém sabe se aquela sua metodologia ali naquela hora está sendo, de certa forma, absorvida pelo aluno. Então, a aula ao vivo, ela é essencial. Ela é feita por todos os professores. Só que essa aula ao vivo, ela é gravada. E ela pode ser disponibilizada de forma em outros horários, para os alunos que não têm acesso naquele momento poderem ser contemplados. Feita na própria grade da turma, no horário que ela está prevista, ou vocês construíram um horário diferenciado para esse momento de pandemia? Tem um horário diferenciado. Basicamente é assim, nas segundas-feiras são as disciplinas relativas ao eixo técnico. Certo. Na escola nós temos o eixo de recursos naturais, que é agronegócio e fruticultura, o eixo de comunicação e informação, que é redes e informática, e nós temos o eixo de administração, que é comércio, finanças e administração, que é o eixo de gestão e negócio, desculpe. E cada dia tem uma área específica. Segunda, eixo técnico. Terça, ciências da natureza. Quarta, ciências humanas. Quinta, matemática. Sexta, português. E assim varia entre as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, mas segue o critério de áreas temáticas. Legal. Passaram. De áreas temáticas. Essas aulas que são síncronas, em tempo real, tá? Uma disciplina que você dava 4 horas semanais, certamente você está dando menos tempo. Qual é a proporção que vocês têm utilizado atualmente para poder garantir que o conteúdo seja cumprido dentro dessa proporção? Professor, a gente tem um conteúdo teórico. O conteúdo teórico, a gente não consegue ter o mesmo horário de sala de aula. Isso, infelizmente, não é possível dentro da nossa realidade atual. Por que isso? Porque tem a questão de não sobrecarregar o aluno. Você entrar às 7 horas da manhã no computador e sair 5 horas da tarde não é fácil. E a gente tenta promover o quê? Que o aluno ele passe um tempo no computador, mas que ele passe outro tempo também fazendo o exercício. Sim. Então, nós temos a parte teórica do conteúdo e temos a parte prática, que é focada em simuladores. Eu ministro uma disciplina chamada Noção de Robótica, onde a robótica é prática. Só que, e aí, como é que nós vamos disponibilizar os kits para os alunos, para eles fazerem de forma correta as práticas? Não tinha como. Nós utilizamos o simulador do Tinkercad, que a partir desse ambiente, eles poderiam montar circuitos utilizando o Arduino, poderiam programar e dar uma boa dimensão da realidade. Não é a realidade, porém chega perto. Então, a utilização de simuladores ela foi primordial para concretizar as aulas relativas ao eixo técnico, principalmente dos eixos que são extremamente práticos, da área de informática e redes. Passado esses 3 meses, Massaro, o seu retorno, qual é? Realmente, esses ambientes virtuais para poder simular essas práticas, por exemplo, na disciplina de robótica, tiveram efetividade? Porque nós sabemos que muitas pessoas, além de não ter acesso à internet, e quando tem acesso à internet, o equipamento que ele utiliza são celulares que não dispõem de um processador robusto, que não tem muita memória. Você já fez um resgate junto a seus alunos para saber se efetivamente eles conseguiram fazer essas práticas? Professor, parte sim, parte não. Quem não tinha o dispositivo apropriado, que é um notebook, né? O celular, infelizmente, não dava para fazer a prática realmente dentro da plataforma de robótica. Em outras disciplinas, a gente até consegue outras formas, só que falando especificamente de robótica, foi uma disciplina que foi, digamos, dificultosa,
porque ela é excludente. A partir do momento que eu preciso trabalhar a prática e não contemplo 100% dos alunos, eu estou excluindo. E esse é um problema do ensino remoto, a exclusão. E antes existia-se um debate no Brasil, né, que as aulas presenciais poderiam muito bem ser substituídas por aulas remotas. E com essa pandemia, essa quarentena, ela, de certa forma, foi boa para a gente cair na real que existe, sim, formas de inovar, de aplicar conteúdo, de ter aulas. Porém, dada a realidade financeira que a gente tem no nosso país, e principalmente a realidade financeira do interior do Ceará, nós estamos sendo excludentes. Será que o governo federal, o governo estadual, ele tem recursos para dispor computadores para todos os alunos? Infelizmente, não. É uma realidade que nós estamos vivendo, onde os gastos são priorizados para a parte de saúde. Então, se eu não posso dispor do dispositivo, porque na escola, presencialmente, nós temos, sim, computadores, nós temos notebooks. Se o aluno precisar fazer uma prática no computador e não tiver o computador, a escola vai disponibilizar. Só que em casa isso não pode acontecer. Massaro, parabéns pela sua sensibilidade com respeito a essa questão do perfil de inclusão sociodigital das nossas populações. Porque muita gente, na ânsia de entregar uma solução, às vezes, cheia de tecnologia, cheia de soluções, esquece que a coisa mais importante em um sistema de informação não é a tecnologia, não é só o processo, são as pessoas. Se as pessoas não estiverem efetivamente incluídas, seja dentro do processo pedagógico, seja dentro das novas tecnologias, nada vai adiantar. Porque, na verdade, essa realidade, Massaro, não é só do aluno, não. Nós temos também os nossos colegas professores que estão excluídos digitalmente. É uma realidade geral. Agora, a pandemia serve para duas coisas importantes. Uma, para dizer que nós não temos condição de migrar 100% para tecnologias não presenciais. Como também nós não podemos contar somente com tecnologias presenciais. É importante que a gente tenha tecnologias híbridas que combinem as tecnologias digitais com os processos atuais para que, numa situação de exceção como essa que nós estamos vivendo, e aí o ensino remoto, ela não é para a situação de normalidade. O que nos faz ofertar os nossos conteúdos em um meio remoto é meramente a necessidade. Você tem noção, Massaro e Rangel, aqui no IFCE, nós resistimos bravamente até o final de março para que o nosso calendário ficasse suspenso. Somente no final de março, que foi aprovada uma resolução, a resolução 11, que permitiu o retorno do calendário, porém, as aulas da maioria dos campi até hoje não voltaram na integralidade. Porque a realidade do nosso aluno é difícil. E detalhe, criaram uma solução mágica de entregar um chip de 20 GB. Meu amigo, um chip por si só não resolve o problema. Porque, como o Marcelo disse, o aluno falta computador. O celular dele não tem um perfil computacional suficiente para poder rodar as práticas dele. E como bem falou o Massaro, se não tiver 100% dos alunos integrados, o ensino continua sendo um ensino excludente. Eu vou passar para a próxima pergunta, que é com respeito à segurança da informação. Tá? A Escola de Educação Profissional sofre muito mais do que as outras instituições de ensino, no caso IFCE e as universidades, porque a maioria do seu público nasceu depois de 2002, ou melhor, tem menos de 18 anos, e não pode permitir por si só a utilização das suas imagens nessas transmissões síncronas. Tá? Eu queria saber quais foram os procedimentos adotados pela CRED e quais são os cuidados adotados pelo professor em sala de aula com respeito a essa questão da proteção da intimidade, tá? Da proteção da garantia dos direitos da imagem que o nosso aluno detém. Massaro e Rangel. Rangel, seguimos a sequência iniciada na entrevista? Pronto, tranquilo. Professor Ivan,
O que o professor Massaro falou, é só para também contextualizar, isso foi muito importante, né? E a Secretaria de Educação ela teve sim essa preocupação quanto ao número de pessoas. Eu entro já na pergunta, desculpa eu voltar nessa, porque Sem problema, muito importante. pode fazer. Aqui é um falar bate-papo, sobre tá? isso. É por conta de quem está participando do bate-papo. Massa. Então, é muito importante isso, por quê? Porque a Secretaria de Educação teve essa preocupação e nós temos, sim, um indicador que diz quantos alunos estão ainda excluídos desse ensino remoto, né? De certa forma, de estar acontecendo o ensino nesse distanciamento. Angel, e esse número que eu falei, só para complementar, né? Pronto. Você tem um indicador, Massaro, aí? Não, é o mês indicador, né? Que eu falei da pesquisa que a escola faz semanalmente. Ela é informada, né, para a CRED. Eu acho que isso acontece em todas as escolas do estado, né? Então, justamente, é algo que está sendo monitorado constantemente. É o mês instrumental de medida, né? A medida que o Massaro tem nas mãos é a medida que a CRED adota de forma integrada para ter uma visão regional, né? Pronto, exatamente. Sim, é monitorado. Exatamente isso. E a Secretaria de Educação, com essa pesquisa, ela tentou propor algumas possibilidades para conseguir alcançar esses alunos que não estavam sendo alcançados. E uma delas foi, de certa forma, entregar o conteúdo na casa. Só que parece que isso não pegou muito, não, ficou meio que deixado de lado. A ideia mesmo é, quando tiver mesmo as aulas, o retorno às aulas, tentar fazer algum trabalho para recuperar aí o tempo perdido que esse aluno ficou sem estar assistindo a aula, né? Então, só para completar que teve essa visão global desde a Secretaria de Educação atingindo cada escola. Aí é importante, professor Ivan, essa pergunta aí, por quê? Porque imagina só, você perguntou sobre o que? A última coisa, desculpa. Do ponto de vista da segurança, porque nós temos uma série de pessoas que não tem nem 18 anos para permitir que a imagem delas sejam captadas e utilizadas de alguma forma pela secretaria. Se foi feito algum procedimento, ou mesmo se no ato de matrícula já tinha uma cláusula que automaticamente os pais dos alunos delegavam a possibilidade dessas capturas por meio das lives, por meio das aulas síncronas, que são feitas pelos nossos professores da rede estadual. Pronto. Então, inicialmente, a Secretaria de Educação optou por não deixar a funcionalidade de gravação das aulas liberada. Então, ficou desativado para todos os professores e todos os alunos. Então, eles não conseguiam gravar essas aulas utilizando aquela ferramenta proposta pela Secretaria de Educação. No entanto, com o tempo, foi liberando para algumas contas. Eu não sei até que ponto se isso já está liberado para todos os professores. Eu não sei dizer essa informação. Mas foi repassado essa importância de que, se tivesse utilizando a imagem dos alunos, que pedissem esse consentimento através de algum termo, né? Foi mais ou menos assim que ficou estabelecido. Complementando aí, Rangel, sua fala, a utilização, pelo menos de vídeos dentro da escola onde eu estou situado, ela acontece de forma privada, até porque dentro do domínio que a gente tem dentro da Secretaria de Educação, né, do nível institucional, ele possibilita que as pessoas, para assistir aquele vídeo, precisam estar logadas com aquela determinada conta. Justamente. Agora, a preocupação, Rangel e Massaro, é do ponto de vista da privacidade, sabe? Existem algumas garantias, e aí uma área que é extremamente sensível a essa questão da privacidade é a TI, tá? A TI tem um potencial violador de direitos, assim, inimaginável, tá? E uma das coisas que a gente está susceptível é, por exemplo, os alunos estar ali usando uma ferramenta tipo essa que eu estou adotando agora, uma ferramenta livre, como o OBS, gravando a aula, tá certo? Todas as imagens dos alunos estão sendo salvas, externo ao ambiente da secretaria, e de repente imagine, alguém passa atrás da câmera de um aluno, tá certo? Em uma situação constrangedora, e essa imagem cai na internet não pelas mãos da secretaria. Você entende o que eu estou falando? Então, são situações, às vezes, que a gente nem imagina, mas que a gente está susceptível. Mas eu entendi que, na verdade, pela forma apressada, estava muito mais preocupado, era colocar a coisa para andar. Mas serve, Rangel, para você fazer uma reflexão interna, tá? Até para levar para a secretaria, que é muito importante fazer um termo, sabe? Um termo em que permite e que
dialoga com a família, com as pessoas e tudo mais, essa permissão, porque senão pode correr o risco no futuro próximo a escola chover de litígios, ações judiciais, porque alguém teve a sua privacidade violada, mesmo sem intenção, porque estava naquele instante sendo gravado pela ferramenta que o Estado disponibilizava para um fim, mas acabou alcançando um outro fim. Entende o que eu estou falando? Mas deixa eu ir para a última pergunta, que aí é uma questão importante que tem a ver com o futuro de vocês. O governador, no mês passado, ele anunciou para a sociedade um plano de retorno ao novo normal. Então, ele fatiou em várias camadas os setores da sociedade que voltaria a trabalhar, ou a ter aula, enfim, a ter atividades presenciais. E deixou as escolas para entrar agora nesse período da segunda quinzena de julho. Tá? Porém, o próprio governador veio a público, há 2 semanas atrás, dizendo que as aulas não retornariam na programação, se eu não me engane, na 4ª etapa do retorno às atividades, mas que na semana passada nós tivemos uma novidade, que o Conselho Estadual de Educação recomendou que as escolas no estado do Ceará não voltassem a ter atividades presenciais diante de todas as dúvidas que ainda pairam sobre o país. Nós não temos uma vacina, nós ainda estamos numa reta crescente, sobretudo no interior do estado do Ceará, e indicou que as aulas continuassem numa modalidade não presencial até o dia 31 de dezembro de 2020. Uma realidade bem parecida com as instituições federais de ensino, as universidades federais e institutos federais, que também teve uma portaria, a portaria 544, que determinava também, ou melhor, recomendava, na verdade, que as aulas acontecessem até o último dia útil desse ano por meio de tecnologias digitais. Diante desse novo contexto, como é que Rangel, na condição de administração, está preparado para isso? E como é que Massaro, na condição de professor, está preparado para essa nova realidade? Que antes terminava agora, retornava os últimos dias de julho para uma educação híbrida, mas que agora, pelo andar da carruagem, se o governo do estado realmente seguir a recomendação do Conselho Estadual da Educação, terão que manter essa estrutura que foi disponibilizada nesse período de março até agora, julho, até o final do ano. Rangel. Bom, Ivan, há mais ou menos um mês e 15 dias atrás, a Secretaria de Educação já vinha bolando, de certa forma, um plano de retomada, né? O que seria esse plano de retomada? Era pensar como que estaria a estrutura de cada escola e qual condição, né, essa escola teria de receber, que quantidade de público e o que deveria ser feito para que os alunos pudessem voltar para as escolas e terem as suas aulas, né? No entanto, o que ficou praticamente definido foi que não voltariam o ensino 100% presencial, isso foi o que ficou estabelecido nesse plano de retomada, e que a prioridade para os alunos estarem fisicamente na escola seriam alunos de 3º ano de ensino médio, porque pensa-se que esses alunos são aqueles alunos que, de certa forma, já vão estar saindo da escola e precisariam, de certa forma, ter um acompanhamento mais inciso, né, mais preciso, mais próximo ali do professor e dos gestores. Então, foi mais ou menos isso que foi estabelecido, né, que os 3º anos de ensino médio seriam priorizados e que teria uma quantidade X de capacidade que cada escola poderia receber durante o seu dia a dia, né? Aí, junto com os diretores, gestores, junto com o CRED, junto com a Secretaria de Educação, junto com toda a rede, conversando, pensaram nisso, nessas propostas. E aí tem N pontos aí dentro desses 2 pontos principais que a gente poderia falar, mas para não se estender, na minha visão, eu ainda acredito que vamos ficar até o final do ano mesmo, a secretaria,
a educação do Ceará ela é muito preocupada com a saúde dos nossos alunos, dos nossos professores. Então, tendo em vista isso, eu ainda acredito que ela vai seguir, sim, essa recomendação do Conselho Estadual de Educação e que até o final do ano teremos o ensino remoto como a principal meio aí para continuar aí essa luta enfrentando essa pandemia toda. Só curiosidade, Rangel, a CRED ou mesmo a secretaria trabalhou em algum protocolo de biossegurança? Sim, manual com certeza. Sim? Sim, dentro do manual teria que ter todo um conjunto de protocolos para que essas aulas voltassem, desde que esses alunos que chegassem na escola estivessem utilizando máscara, que nesses ônibus que levam os alunos e voltam, não poderia ter todos os alunos dentro desses ônibus, e muita coisa. É um plano bem gigante. Legal. Mesmo, eu não estou bem por dentro dele completo, mas é mais ou menos assim que ele está. E agora vai ser fundamental, né? Porque se Com continua certeza. Em um regime não presencial, vocês vão ter mais tempo para poder preparar a escola, as pessoas, o ambiente, para poder o retorno presencial ser com a mais tranquila e absoluta segurança aos nossos alunos e aos nossos professores e servidores. Porque muitas vezes, Angel, as pessoas falam dos alunos e esquecem dos servidores da instituição. E Verdade. Os professores, o pessoal que trabalha na secretaria, os terceirizados, são pessoas também ficam doentes, precisam de atendimento e atenção. Então é importante que a gente tenha essa visão ampla de todos os atores que estão dentro do ambiente escolar. Tá? Muito importante as suas colocações, só mostra que realmente as CREDs, a Secretaria de Educação, está com altíssimos profissionais de ponta a ponta, desde a sua gestão às questões operacionais, como é o papel que você desempenha. E, Massaro, e para você, como é que é a sua recepção com respeito a essa nova realidade? Você estava esperando que as aulas começassem gradativamente a retornar agora, na última semana de julho, mas diante desse contexto explicado por mim, a realidade é outra. Como é que está a preparação, como é que está a sua cabeça, como é que está a sua escola com respeito a essa nova realidade? Professor, com relação a essa questão, nós temos que observar que o estado do Ceará ele foi bastante cuidadoso em desde o início, né, da quarentena, que ele decretou que as aulas forem suspensas presencialmente, né, foi uma medida bastante cautelosa, que sempre visando a integridade dos servidores, dos alunos. E adentrando no que Rangel falou, esse plano de retomada que é discutido a nível estadual, é discutido a nível regional, e também há comissões escolares locais que discutem a melhor forma de retornar essas atividades. Por quê? Porque Pereiro ela pode reunir condições de se pensar no ensino híbrido. É um exemplo. Porém, Jaguaribe não. Imagine cidades que estão situadas no Cariri. Iguatu, que é outra cidade que está em lockdown, assim como Sobral, né? Então, não é o mesmo contexto em todo o estado. Cada região tem sua situação específica, então é algo a ser, de certa forma, debatido, né? Como opinião pessoal, eu sou cauteloso. É preciso que a saúde dos servidores, a saúde dos alunos estejam garantidas para poder pensar em retorno das atividades escolares. Massaro, do ponto de vista dos professores, você acha que os docentes, do ponto de vista seu, pessoal, mas também do conhecimento que você tem dos colegas, que não é da área tecnológica, eles vão ter condição de cumprir essa agenda na produção de materiais, de utilização das ferramentas, no atendimento às premissas mínimas necessárias, principalmente para os nossos alunos dos últimos anos, que irão enfrentar o Enem. E que, infelizmente, o nosso governo federal, apesar de ter feito uma enquete e os alunos terem jogado o exame para depois de janeiro, parece que a data mais votada seria maio, mais ou menos. Mas ficou ainda mantido aí janeiro. Então, certamente, o nosso aluno que não conseguiu acompanhar essas tecnologias já estão excluídos. E se os nossos colegas professores não conseguirem
produzir os conteúdos na mesma velocidade, essa desigualdade vai avançar mais ainda. A sua opinião com respeito a isso, você acha que vai conseguir? Como é que está essa questão dos colegas que não são da área da tecnologia? Professor, eu acho que essa fala é bastante repetitiva. Você e Rangel já deve ter ouvido bastante, né? Que o professor ele trabalha muito mais durante o ensino remoto do que o presencial. Por quê? Porque não existe mais a separação entre horário de trabalho e horário pessoal. A quarentena deixou isso de lado, a pandemia. E a gente tem que dar suporte aos nossos alunos, pelo menos falando individualmente a qualquer horário. Dentro disso, a gente fala só da realidade do ensino remoto. E quando a gente passar para o ensino híbrido, onde eu ainda vou ter turmas funcionando de forma remota e também estarei na escola em determinados horários para ministrar aula. A sobrecarga ela será ainda maior em cima do professor. Então, será que o professor ele dispõe de capacidade psicológica e capacidade física para executar tamanha responsabilidade e tamanhas funções? É algo a se pensar, né? É algo que deve ser muito bem avaliado, muito bem planejado e não ser tomadas decisões com base em achismo e sim em fatores científicos que possibilitem uma retomada segura, que possibilitem que os alunos absorvam o conteúdo da melhor forma e que possibilitem o bem-estar do professor. O bem-estar não é só pegar ou não o coronavírus. Existem outros fatores psicológicos que estão inerentes ao assunto. E os alunos do terceiro ano, eles estão sendo bastante prejudicados, né? Eles fizeram o primeiro ano corretamente, o segundo e o terceiro, que é aquele gás, que é aquele foco na universidade. Tanto que os alunos no Ceará, existe um programa chamado Enem Não Tira Férias, que ele é realizado em julho. Está sendo realizado de forma remota, né? Então, para você ver como o Estado ele foca bastante na inserção do jovem na universidade, e a escola profissional foca na inserção na universidade, e também tem um foco igual na inserção no mercado de trabalho. Então, essas duas condições elas foram alteradas devido à pandemia. E aí, como é que nós devemos proceder, né? Eu acho uma questão muito complexa, que eu não tenho uma resposta, que deve ser muito bem avaliada por nossos gestores. Massaro, mas você tocou na questão central, que além das questões sanitárias, nós temos que atender as questões de saúde mental dos nossos professores, dos nossos profissionais de educação, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Olha, a carga de trabalho, o estresse, nos remete a uma pressão psicológica que nunca um profissional da educação sofreu tanto quanto agora. E é uma experiência que eu relato também, porque eu sou professor como você é, Massaro, e o Rangel vivencia isso a todo instante, porque ele lida com todos os atores da rede. Ele sabe a angústia do professor, mas sabe a angústia do cara que trabalha no controle acadêmico, sabe as questões do problema dos terceirizados que deixaram de ser demandados nesse instante. São tantas angústias envolvidas que realmente não é simples e certamente nós não teríamos resposta em um simples bate-papo como esse. Meus queridos, nós chegamos aí ao fim da nossa conversa, tá? Estou extremamente feliz pela maturidade que vocês demonstram. O Estado do Ceará, tanto na condição da docência quanto na condição técnica, estão extremamente bem representados dentre os milhares de servidores e servidoras, profissionais da educação que o Estado conta hoje. Vocês é uma amostra de que o Estado do Ceará tem esse protagonismo, não é à toa. Porque de cadeia a cadeia, de processo a processo, de gente a gente, de escola a escola, nós temos as melhores pessoas, as melhores estruturas e certamente as melhores intenções que foram demonstradas no decorrer dessa pandemia. Eu vou passar para cada um fazer as considerações finais e já pedir o espectador do nosso canal para curtir as redes sociais aqui dos meninos, do Rangel Félix, e curtir o canal dele, tá? O canal excelente. Se quer aprender sobre tecnologias educacionais, não tem outro lugar. Acessa o canal do Rangel, que você vai contar com conteúdo, olha, de primeira linha. E que, frequentemente, né, tem colocado dicas, tutoriais,
e outros materiais para que a gente consiga, a partir de metodologias ativas e metodologias modernas, o professor e as pessoas que são entusiastas da educação possam aprimorar os seus processos por meio de tecnologias digitais. Rangel. Obrigado, professor Ivan. Eu fico muito feliz em ter sido convidado aqui para esse bate-papo. Gostei demais desse nome. O byte está ligado, associado à informação. E nós sabemos que a informação é o bem mais valioso hoje da humanidade, né? Através da informação, elegemos presidentes, tiramos presidente do poder. Então, esse nome aí ficou muito bacana, byte, né? Então, que esse canal aí, que esse início, né, que essa primeira conversa possa ser a primeira de muitas, e que com certeza você vai trazer aí grandes nomes aí para esse canal, também acompanhar as redes do professor Ivan. Muito obrigado por esse carinho, muito obrigado pelo convite, e estamos à disposição sempre que precisar, como você sempre sabe. O professor Massaro também, um grande abraço, é sempre um prazer, né, estar junto com ele, como ele mesmo falou na primeira fala, na apresentação. Faz algum tempo que a gente já caminha junto, né, então praticamente aí os nossos projetos são bem parecidos, né? A gente sempre está conversando, tentando criar coisas novas, tentando fazer alguma coisa diferente. Então, um grande abraço, é um prazer estar junto com vocês e estamos juntos aí para o que deve aí pela frente. Massaro, eu estou extremamente agradecido pela sua disposição. Entrei em contato no final da manhã e de pronto, assim como o Rangel, você se disponibilizou. Você tem feito um trabalho brilhante. Eu tenho conversado com colegas da região e perguntado sobre a sua atuação, viu, Massaro? Eu, de longe, infelizmente, não consegui aceitar alguns convites que vocês fizeram. Fiquei extremamente triste, porque sempre tinha alguma coisa que me impossibilitava de estar presente. E Massaro e Rangel, além de ter todo esse protagonismo que a gente conversou durante esses mais de 1 hora de conversa, pense, vocês também criaram uma agenda desde 2016 de eventos. Não sei se vocês se tocaram disso. Foram vocês que inauguraram os eventos na área de tecnologia, lá com aquele Flisol, que nós começamos lá atrás, que inspiraram ali a gente fazer eventos que até hoje o Campus Jaguaribe replica e reproduz anualmente e que vocês têm levado aí para a atuação de vocês. Massaro, suas considerações finais. Professor, é uma honra fazer parte desse momento, ainda mais inaugurando o bate-papo, né? Eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui trocando uma ideia, e quando a conversa é boa, né, a gente não vê o tempo passar. Queria deixar aqui registrado, agradecer ao professor Rangel, né, que a gente já trilha a trajetória educacional juntos, né, Rangel? Exatamente. Agradecer ao professor Ivan, agradecer o IFCE Campus Jaguaribe, que é minha casa, que eu tenho uma relação de pertencimento muito forte àquele campus, né, porque quando eu estava ali, eu era bolsista, fui bolsista durante toda a graduação e eu passava mais tempo no IFCE do que em casa. E é uma satisfação enorme. Eu tenho certeza que esse projeto do professor Ivan irá prosperar, que ele irá só aumentar, né, o número de seguidores, o número de engajamentos e o número de pessoas atingidas por essas conversas tão enriquecedoras. Massaro, muito obrigado. O bate-papo de professor hoje... Ivan, posso só falar bem rapidinho? Pode, claro. Para finalizar, o número de alunos aqui que temos na regional é 5.058 e os professores eu vou te mandar depois no inbox, tá bom? Mais de 5.000 alunos. É uma rede bem complexa, né? Não é uma coisa simples, não. O bate-papo de hoje recebeu Rangel Félix e Massaro Victor, ex-alunos do IFCE Jaguaribe, e hoje atua na Rede Estadual de Educação Profissional, na CRED, que envolve Jaguaribe, Pereiro, Jaguaretama e outras cidades que ficam no entorno. Peço a vocês que gostaram do vídeo que curta, assine o canal e compartilhe com os amigos. Até a próxima!